Então, boa noite a senhores e senhoras, aqueles que nos acompanham de forma presencial. Nós estamos aqui na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, ao lado da vereadora Eva Valério Lorenzato. Que prazer estar aqui com a vereadora Eva, com lideranças importantes aqui de Passo Fundo e da região. Estamos em transmissão pela rede da Assembleia Legislativa, desta audiência da Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que trata do acompanhamento da reforma tributária no país. Tema decisivo para um projeto de futuro para o nosso país. Eu quero rapidamente, mas anunciar a presença de lideranças importantes que nos honram aqui nesse nosso encontro aqui em Passo Fundo. Secretário de Finanças de Passo Fundo, senhor Dorley Maffi, seja muito bem-vindo aqui. Um abraço representando aqui o nosso prefeito, um abraço ao prefeito. Professor Paulo Eiras, diretor financeiro, administrativo e financeiro da UPF, Universidade de Passo Fundo, que está aqui conosco também. Altemir Feltrin e Christian Azevedo, nossos presidentes e vice-presidentes do Sindifisco do Rio Grande do Sul, que tem feito uma colaboração extraordinária na qualificação deste debate sobre a reforma tributária aqui no nosso país e no nosso estado. Também o Cássio Gonçalves, representando a CISA aqui de Passo Fundo, que está conosco. O Jorge Bilhar, da chefia regional aqui de Passo Fundo, que está aqui conosco. Lembrando que o IBGE divulgou recentemente, os primeiros dados do censo do país, um material muito, muito importante para pensar o nosso país, o nosso estado e as políticas públicas municipais, regionais e estaduais. Parabéns ao Jorge Bilhar, ao Neri Gomes, que está aqui conosco. O Neri representa o Fórum de Saúde de Passo Fundo, o Rogério Biondo, da 5ª Delegacia Regional de Ensino aqui de Passo Fundo, e o Natalino da Silva, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo. A presença de vocês nos anima e nos entusiasma. Nossa responsabilidade, senhores e senhoras, aqueles que nos acompanham, é estimular regionalmente um debate decisivo para o futuro do Brasil, do Rio Grande do Sul, das nossas regiões e municípios, que é esta grande reforma tributária que está sendo discutida a partir da liderança do presidente Lula e das lideranças do Congresso Nacional. Esta agenda é uma agenda do Estado brasileiro, não é uma agenda de um governo, nem de um partido. É uma agenda que mobiliza o país inteiro para que possamos mudar uma estrutura tributária que se esgotou no seu tempo. Brasil, isto é um grande acordo que vem permitindo essa expectativa positiva que ainda neste semestre, antes do recesso parlamentar, conforme anunciado pelo presidente da Câmara Federal, a Câmara Federal aprecie em primeiro turno e em segundo turno esta emenda constitucional. Portanto, nós estamos falando de uma reforma que veio, que está presente, que deverá ser votada na Câmara Federal ainda antes do recesso. É sobre isso que nós estamos falando. E o grande acordo que se constrói e cria uma base política para essa mudança é o esgotamento dessa estrutura tributária. Há uma falência do ponto de vista da legitimidade de uma estrutura tributária absolutamente complexa, injusta, que retira eficiência da economia brasileira, que amplia desigualdades de várias naturezas, as desigualdades da repartição da renda pública, socialmente, entre os nossos municípios, nós vamos verificar, entre os setores econômicos, a indústria verdadeiramente, toda atividade econômica que comporta cadeias longas de produção, são as atividades econômicas que mais agregam valor e são as atividades econômicas mais prejudicadas por essa estrutura tributária. A economia perde eficiência, há um conflito federativo por conta das regras fiscais entre municípios e estados, que se esgotou do ponto de vista histórico. Nós temos uma situação de conflito tributário que amplia enormemente o custo tributário para as empresas. Para que os senhores tenham uma ideia, hoje no Brasil, e rapidamente vamos passar a nossa apresentação, no Brasil hoje, as dívidas tributárias, os conflitos tributários em dívida ativa, em cobrança judicial,
na esfera municipal, estadual e na União, os conflitos tributários que estão ainda em esfera administrativa chegam a 75% do PIB nacional. 75%. Nós estamos falando de 5,4 trilhões de reais que estão nos tribunais, nas câmaras setoriais. Nós estamos falando em sonegação, nós estamos falando em cobranças indevidas, nós estamos falando de um conflito tributário insuportável para a economia, para os municípios. No Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, a cobrança de dívida ativa do ICMS chega a 47 bilhões de reais. Quase uma receita do ICMS, quase uma receita corrente líquida anual do estado do Rio Grande do Sul. Isto provoca um custo enorme para as empresas, isto desequilibra as relações econômicas para os bons pagadores, isso desorganiza a economia e é uma estrutura tributária reconhecidamente injusta, porque os pobres pagam mais impostos da sua renda do que as parcelas mais ricas da sociedade brasileira. E isto se dá por conta de um perfil de cobrança da base tributária. Todos os estados modernos, nós vamos verificar, têm 3 grandes bases tributárias: o consumo, a renda e o patrimônio. No Brasil, a maior base de arrecadação é o consumo. E é isto que faz com que essa estrutura se torne injusta. Diferente de outros países capitalistas menos desiguais, que cobram renda e patrimônio e reduzem a cobrança do consumo. É esta estrutura injusta, ineficiente, cara, pesada, conflitiva, que hoje se constrói uma base política nacional positiva de avançarmos e substituirmos essa estrutura complexa, injusta, onerosa para a economia, por uma estrutura tributária que garanta mais eficiência à economia e mais justiça tributária. Caminhar na direção da simplificação, caminhar na direção de mais justiça tributária e fazer de uma reforma tributária, de uma estrutura tributária, exemplo de outros países, instrumento de desenvolvimento e redução da desigualdade social. Buscar eficiência econômica, crescimento com igualdade social. Recursos para que os governos municipais, estaduais e nacional possam cumprir com as suas responsabilidades constitucionais e oferecer à sua população políticas públicas com qualidade, construir o estado de bem-estar social escrito na Constituição brasileira e nas legislações orgânicas dos municípios e na Constituição estadual. Esta é a ideia geral que motivou a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a constituir uma comissão especial e debater esse tema e estimular as lideranças regionais à participação desse tema tão importante, que deverá mudar as relações entre municípios, as relações de distribuição da receita entre os municípios, a relação de cobrança entre parcelas da sociedade e dos setores econômicos. O Brasil quer voltar a crescer, o Brasil precisa recuperar sua indústria, que é a atividade econômica mais agregadora de valor, de melhores salários, de qualificação tecnológica. É este Brasil que busca hoje encontrar base parlamentar e política para mudar. E por isso que a reforma tributária entra na agenda nacional como uma das reformas mais importantes. Poucas agendas têm uma capacidade tão grande de fazer com que a gente possa enxergar de conjunto um país crescendo, se desenvolvendo, com mais justiça, com mais equilíbrio do que a agenda tributária. Então eu quero agradecer muito, vereadora Eva, a tua presença, de todos vocês, lideranças que estão aqui. Verdadeiramente este é o nosso objetivo, estimular que as lideranças acompanhem esse debate, participem desse debate. Nós estamos, a partir da Assembleia Legislativa, todas as bancadas de todos os partidos, dialogando diariamente com as nossas bancadas federais, levando opiniões, levando sugestões, na medida em que nos próximos 15 dias esta emenda deverá entrar em pauta. A FAMURS tem feito um trabalho importante, prefeitos e prefeitas um trabalho importante, os secretários da Fazenda cada vez mais acompanhando esse debate importante. O plano de trabalho para esta audiência, a proposta de trabalho é muito simples.
eu vou pedir que a nossa assessoria faça uma apresentação, um PowerPoint rápido aqui, com os conceitos centrais que organizam a escolha, que o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, é o responsável pela relatoria desta emenda constitucional, já apresentou há 15 dias atrás na Câmara Federal, sob coordenação do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Este grupo de trabalho terminou o seu trabalho e produziu um projeto de lei que está em avaliação na Câmara Federal. Um projeto de lei que é uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional em discussão na Câmara Federal neste momento. E com este sentido de urgência que eu passo aqui para as lideranças da região. O projeto, a proposta do presidente Arthur Lira é submeter à votação ainda antes do recesso em Brasília. E, obviamente, a aprovação desta nova marco constitucional vai exigir legislações complementares, nacionais, estaduais e das câmaras municipais. Eu quero solicitar, portanto, que o assessor, o economista Pietro, por favor, faça essa apresentação. Feita a apresentação, nós vamos abrir a palavra para manifestações, opiniões de todas as lideranças. Já estabeleci que o primeiro que vai falar aqui é o secretário da Fazenda, que está aqui nos honrando com a sua presença aqui em nome da Prefeitura de Passo Fundo. Pode ser assim? Então, por favor, economista Pietro, com a palavra. Esta apresentação vai ficar disponível no site da Assembleia e da Comissão. Vai lá. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês em Passo Fundo. É a nossa terceira cidade da série de interiorizações que a gente está fazendo. E a gente veio apresentar a reforma tributária para vocês. Como o deputado Rossetto já falou, o substitutivo já foi apresentado. O substitutivo já foi apresentado pelo relator Aguinaldo Ribeiro no dia 6 de junho, apresentando com o IVA dual, dividido entre a União, Estados e municípios, e adicionando algumas coisas também de renda e de patrimônio, que é o IPVA em veículos aquáticos e aéreos, e a possibilidade de TCMD, ou a herança, né, ser tributada progressivamente. Da mesma forma que a autorização para as câmaras municipais, para as prefeituras municipais, atualizarem a base de cálculo do IPTU a partir de decreto. Bom, o que é um tributo? Tributo financia os serviços públicos. Tem como objetivo, entre outros objetivos, né, justiça fiscal, eficiência econômica, desenvolvimento social, distribuição de renda. Os tributos, eles são basicamente, hoje nos Estados modernos, são sobre renda, sobre patrimônio ou sobre consumo. Aqui a gente consegue ver uma série de países e qual que é o tamanho da carga tributária para cada um desses tipos, para renda, consumo e propriedade. O Brasil está em vermelho ali. A gente pode ver que aquela barrinha laranja, que é consumo, é muito alta. Ou seja, há uma tributação sobre consumo muito mais alta do que sobre renda e propriedade. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que a maior barrinha é azul, que é renda. Ou seja, se desonera o imposto sobre consumo e se onera mais, se cobra mais o imposto sobre a renda. Aqui a gente consegue ver uma comparação rápida entre a média da OCDE, que são, enfim, os países mais desenvolvidos, e o Brasil. E aqui, entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente consegue ver que é um espelho, né? A renda nos Estados Unidos, que está em laranja, quase 46% de toda a carga tributária deles é sobre a renda, enquanto no Brasil 43% é sobre consumo. Ou seja, isso está onerando a população com uma mais baixa renda, né? Bom, aqui são os principais impostos que a gente tem, né, hoje em dia no Brasil. Não vou entrar em detalhes sobre isso. A reforma agora, que está sendo trabalhada agora, é sobre consumo. Esse substitutivo, que foi apresentado agora no dia 6 de junho, ele ainda prevê que, após a aprovação dessa reforma, são 180 dias para ser apresentado a proposta de reforma da tributária da renda. Então, não vai parar aqui. Já está previsto que vai ser daqui a 180 dias após a aprovação. Bom,
na verdade, só finalizando aqui, atualmente a proposta da reforma do consumo tem duas diretrizes principais, que é a unificação de impostos e a mudança da origem para o destino, que a gente vai entrar em mais detalhe daqui a pouco. Os 3 impostos federais que vão ser extintos são PIS, COFINS e IPI. Isso vai virar CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, mais um imposto seletivo, que vai ser um imposto em cima de produtos que fazem mal à saúde, mal ao meio ambiente, que é para sair fora da alíquota base de toda a economia, para poder se taxar mais. E os estaduais se unem ICMS e ISS em IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, também com alíquota única. Além de simplificar a base tributária, a reforma prevê não cumulatividade, ou seja, se pode acreditar tudo que foi pago de imposto nas etapas anteriores da cadeia, inclusive custos administrativos, custos, enfim, todos os custos que a empresa tem, ela pode descontar o que foi pago de imposto naqueles gastos que ela teve. Isso traz equidade e simplificação, né? De forma que não tem sobretaxação e não tem dupla taxação sobre o mesmo bem ou o mesmo serviço. E a troca da origem para o destino, a parte mais importante disso é porque todo e qualquer imposto que for gasto aqui em Passo Fundo, por exemplo, ele fica aqui em Passo Fundo. Quando vocês chamam um Uber, quando vocês pedem uma comida, quando vocês assinam um Netflix, a parte desse imposto vai para São Paulo, vai para Poá, vai para, enfim, a cidade sede onde aquela empresa está. Com a reforma tributária, não. Esse imposto vai ficar aqui em Passo Fundo e vai ser usado para, enfim, pagar as políticas públicas daqui de Passo Fundo. O dinheiro que vocês gastam fica aqui para vocês. Aqui é um pouco da explicação da origem do destino, que atualmente o tributo é recolhido pelo prestador e o dinheiro fica na sede da empresa. Ou seja, isso cria muitas distorções. Tem cidades em São Paulo, por exemplo, que são sedes de todas as empresas de cartão de crédito. Então, toda vez que se paga o cartão de crédito, no Brasil inteiro, todo aquele ISS vai para aquela cidade. Isso cria uma distorção enorme enfim, com a tributação no destino, a competência é deslocada ao município, que o contribuinte final está, onde ele está gastando o dinheiro. A complicação, existem diversas complicações, né, no nosso sistema tributário atual, mas uma delas é que nós temos uma legislação de ISS por município, então são mais de 5.000 legislações de ISS, nós temos 27 legislações diferentes sobre ICMS, e dessa forma a gente simplifica e a gente coloca tudo sobre o mesmo imposto, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse slide aqui é interessante porque a gente consegue ver o seguinte: São Paulo tem 10% do PIB, só a cidade de São Paulo tem 10% do PIB do Brasil. Os 3.160 municípios mais pobres do Brasil também têm 10% do PIB. E se a gente olhar ali a última linha, 33% dos recursos nacionais do ISS ficam na cidade de São Paulo. Enquanto os 3.160 municípios mais pobres do país ficam com 3%. Essa é a distorção que acontece quando se faz a distribuição por valor agregado fiscal e se faz a tributação na origem e não no destino. Essa previsão de alíquota é de 25%, sobre bens, sobre serviços, sobre tudo. Sendo 9% de competência tributária da União, 14% de competência tributária dos estados e 2% dos municípios. Isso não quer dizer que isso é o dinheiro que o município recebe. Isso quer dizer que é a alíquota que o município pode trabalhar em cima, aumentando ou diminuindo para toda a economia do município. Ou seja, não se pode baixar a alíquota para um setor. Se Passo Fundo resolver que quer aumentar para 3%, vai ter que explicar por que está aumentando para todos os setores da cidade, para 3%. Da mesma forma, diminuir para 1,5%. Essa é a competência tributária. O substitutivo traz algumas possibilidades de alíquotas reduzidas, que é 50% para transporte coletivo, medicamentos, dispositivos médicos, serviços de educação, cesta básica e atividades artísticas e culturais. Da mesma forma que traz a possibilidade de isenção para outros medicamentos, que isso vai ser definido por lei complementar, após a aprovação da reforma tributária.
vai ter redução a zero de todo o imposto federal no financiamento do ProUni, e agricultor familiar com até renda de até 2 milhões pode optar por repassar o crédito e não ser submetido ao regime novo. Aqui a gente vê a diferença entre como é distribuído os recursos do ICMS hoje em dia e como vai ser distribuído os recursos após a reforma tributária. Hoje em dia tem uma valorização muito grande do valor agregado fiscal, enquanto a população é apenas 7%. Isso vai passar a 60% da população, 5% de forma igual para todos os municípios e 35% por lei estadual, aí incluindo, metas de educação e tudo mais. Por que isso é importante? Quanto maior o município, mais se necessita de serviços públicos, certo? Mais necessita de educação, de saúde pública de qualidade. Bom, por que é importante adotar o IVA? Fim da guerra fiscal, ou seja, os estados param de disputar entre si, e a gente vai entrar um pouco mais daqui a pouco. O Simples Nacional ele é mantido da forma que ele é, fica optativo para o empresário do Simples se ele quer acreditar tudo que ele gasta ou se ele quer se manter no Simples Nacional. Ou seja, vai fazer o cálculo, ver o que é mais vantajoso para si e vai tomar essa decisão. Normalmente, quem está mais ao fim da cadeia vai ser mais benéfico tu acreditar tudo que foi gasto antes, e quem está mais no começo da cadeia vai ser mais benéfico tu se manter como Simples Nacional, como está hoje em dia. E, além disso, ali na esquerda embaixo, está prevista a criação de um Fundo Regional de Desenvolvimento, utilizando critérios do FPR, com recursos da União, chegando a 40 bilhões em 2033 anuais, né, 40 bilhões anuais, para diminuir as desigualdades regionais, e tanto dentro de estados quanto entre as regiões do país, a partir depois da reforma tributária. Aqui é um retrato da não cumulatividade. A gente vê cada uma das etapas que incide 25% do IBS sobre aquela etapa e a compra do insumo anterior, ou seja, a compra do milho, depois a galinha, depois frigorífico. A cada uma dessas etapas, o 25% de imposto que foi pago na etapa anterior é creditado na próxima etapa. Ou seja, isso diminui a carga e quanto onera o produtor a cada uma das etapas. Grosso modo, o que ela não se acredita com o ISS vai acabar, né? Ela vai se acreditar de toda a estrutura tributária, que passa a ser uma, ISS mais ICMS. Como eu falei antes da guerra fiscal, como grande parte da tributação fica na origem e a distribuição é pelo valor adicionado fiscal, o que acontece? Onde as empresas estão, importa. E isso faz com que haja guerra fiscal, se dá benefício fiscal. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, aqui, São Paulo diminui o percentual de ICMS, e isso faz com que a tributação, a arrecadação geral se diminua do país em geral, a arrecadação final se diminua. E qual que é o problema disso? Só quem ganha são as empresas. O Estado perde, enfim, a cidade perde, diminui a arrecadação, diminui serviço público. E com a mudança da origem para o destino e com a mudança do VAF, que é o valor adicionado fiscal, para a população como principal razão da divisão dos recursos, se acaba a guerra fiscal e isso não tem mais como acontecer. Vão ser duas transições distintas, paralelas, né? Uma para a economia, que dura 6 anos, no primeiro ano de implementação, que é 2026, se cria uma alíquota teste de 1% e se desconta isso do PIS e do COFINS. Depois disso, no ano seguinte, se extingue o PIS e COFINS e se começa a cobrança do CBS. Após isso, em 5 anos, tem uma elevação de 1/5 por ano do imposto novo e uma redução de 1/5 por ano do ICMS e ISS, até que se equalize tudo e se extingua de vez ICMS e ISS em 2033. Já para os entes federativos, essa transição é muito maior. Nos primeiros 20 anos é garantida, no mínimo, a arrecadação que tinha no momento o município, então não tem nenhum município que vai perder. Por 20 anos, corrigido pela inflação, é garantido a arrecadação do município, e após isso tem uma redução de 1,45 avos por ano, enfim, para diminuir, poder reestruturar também, né, o setor público em torno da nova forma de tributação.
Só para não... esse prazo de 2033 está vinculado aos contratos atuais de benefícios fiscais. Então, na verdade, esse longo período, aparentemente, ele é um período que respeite, né, as reduções fiscais, os contratos de incentivo fiscal firmados entre os estados até a lei complementar e CONFAS. Então, por isso que ele tem esse prazo mais longo de efetivação e de implementação. Mas é isso. Passa a recolher unificados os impostos federais, passa a recolher os impostos estaduais. Na nota vai ter o preço de venda e por fora do preço o imposto CBS e IBS. O consumidor vai saber quanto que custa o produto, quanto que ele agrega de imposto, por fora do preço. É simples assim que é o projeto. Vai ser criado um conselho federativo do IBS entre estados do Distrito Federal e municípios. O que é o importante disso? Nesse conselho vai ser feita uma gestão compartilhada entre estados do Distrito Federal e municípios dos recursos. Só que a importância desse conselho é que ele tem independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira da União, ou seja, os recursos não vão para a União em nenhum momento, não vai para lá e depois desce de volta para os estados e municípios, e o voto é paritário entre estados e municípios nesse conselho, com a presidência do conselho sendo alternada entre estados e municípios. Enfim, isso vai ser definido ainda, mas a cada ano, a cada 2 anos. Não quero ser chato, mas só este conselho são os estados e os municípios que vão cuidar da repartição e arrecadação do IBS, do imposto que é dos estados e municípios, soma do ISS com o ICMS. Isso não passa pela União, não vai para a Receita Federal. Ele circula num fundo gerenciado por estados e municípios, ponto. Isso acho que é bem importante, fica claro. E a sua composição é paritária. Em princípio, 27 governadores, 27 prefeitos, prefeitas. Essa é um pouco a ideia. Vai ter o mesmo peso. Vai ter, e depois tem um conselho geral, enfim. É só para ter uma ideia de que é um conselho federativo, estados e municípios, que gerenciam dinheiro. E a grande preocupação dos prefeitos é que não vai para a Receita Federal. Ele não circula pelo governo federal. Ele é um dinheiro que fica só sendo gerenciado por governadores e por municípios. Está previsto, que eles ainda estão chamando de cashback, mas a gente não gosta muito desse nome, que é a devolução de parte dos tributos pagos pela população mais pobre. Isso ainda vai ser visto exatamente qual mecanismo vai ser usado. Se vai ser através do CAD único, se vai ser no caixa, se vai ser depois, no final do mês, mas isso está previsto. Resumo da história. Vantagens da reforma tributária do consumo. Não aumenta impostos, simplifica, traz segurança jurídica, acaba com a guerra fiscal, incentiva a atividade econômica e traz eficiência para a economia. Aqui a gente trouxe alguns dados para vocês, um gráfico, da evolução das receitas de alguns municípios aqui da região, para vocês. Aqui uma taxa de crescimento em 20 anos. A gente pode ver ali que todos são positivos, então nenhum dos municípios perde. Depois eu mostro para vocês a tabela grande com todos os municípios do Cored, que é o próximo slide. Isso acontece pelos diversos motivos que a gente falou até agora. A troca da origem para o destino, a troca do valor adicionado fiscal pela população e, enfim, a reforma tributária como um todo. E o crescimento da economia que a reforma tributária vai trazer para a economia. A gente traz só para vocês olharem que todos os municípios do Cored, a taxa de crescimento em 20 anos continua sendo todos positivos. Então não tem nenhum município que perde dinheiro com essa reforma tributária. E com isso eu vou ficando por aqui e agradeço. O economista, muito obrigado pela apresentação. Esta lâmina está aqui na tela, ela resume um pouco a expectativa dessas mudanças. Basicamente, por que isto ocorre, né? Primeiro, a ideia que com a simplificação, isto está em discussão, e vocês vão participar desse debate agora, haverá um crescimento da economia, estimulado por essas variáveis que se entende positivo. Maior eficiência econômica, redução de custos, investimentos zerados de tributação, etc, etc. Sobre isso, tem 2 grandes alterações para os municípios. Passo Fundo e toda a região está dedicada a isso, vai analisar. Os municípios maiores em população.
e menores em agregação de valor no VAF, que recebem menos retorno de ICMS, serão mais beneficiados do que os municípios que têm menor população e grande agregação industrial, chama assim. Municípios pequenos, que têm muita indústria, para simplificar aqui, terão um menor aumento de tributos do que os municípios que são maiores e que não têm indústria, municípios mais pobres. A relação, portanto, aqui não é município maior ou município menor. É municípios que agregam mais renda, valor ou não. O que se busca aqui eu encerro, é respeitar que o critério, o número de habitantes, e, portanto, a demanda por serviços, obviamente, é maior nos municípios maiores, mais saúde, mais educação, mais infraestrutura. Então, é inverter o critério de distribuição da renda pública, desta renda. É valorizar mais o número de habitantes do que hoje é valorizado no retorno de ICMS, que é o VAF, o valor de agregação fiscal. E, por outro lado, os municípios ganham, porque são tributados no destino. Toda essa renda do ISS que sai de Passo Fundo, ou sai de Casca, ou sai de Marau, e vai para São Paulo, ou vai para Porto Alegre, ou vai para não sei aonde, fica aqui. E esse é um grande diferencial. Aquela apresentação sobre São Paulo é reveladora da distorção que isso provoca hoje na repartição de renda entre municípios. Então, esta é a ideia geral de simplificação, concentra tributos, joga da origem para o destino e cria um conselho federativo que vai gerenciar isso. 3 alíquotas para tudo. Uma alíquota de 25% a ver, uma segunda alíquota de 12,5% até metade, e uma terceira alíquota zero, tipo medicamento. Todos produtos e serviços terão essas alíquotas, todos. A gente tem um pouco mudado a nossa cabeça, o ICMS com 17% de base, ou 20% ou 30%, e o ISS de 2% até 5%. Então essa é um pouco a mudança estrutural que nós estamos debatendo no Brasil, a Câmara Federal vai discutir, e nós achamos que é importante que todas as lideranças populares, né, as prefeituras, nossas lideranças políticas, compreendam a importância dessa mudança e se posicionem sobre esta mudança. Então, feita essa apresentação, eu coloco à disposição primeiro para a nossa vereadora. Por favor, vereadora. Eva, a palavra é sua. Então, boa noite, deputado Miguel Rossetto. É um prazer para nós aqui da Câmara de Vereadores de Passo Fundo receber a Assembleia Legislativa nesta noite, agradecer a presença de todas as lideranças, né, que estão aqui. Escutava atentamente a temática e pensava aqui na dona de casa, nas mulheres, que são a grande maioria da população, né, brasileira, e um tema tão complexo para nós. E aí somos a maioria das consumidoras também. Seremos as mais afetadas, com toda certeza, com essa reforma tributária, Miguel. E aí pensava aqui a importância de termos bons representantes nos espaços legislativos, né? Porque eles terão que pensar aqui, por exemplo, no final, o nosso economista apresentou rapidamente que terá que ser via lei complementar, ele falava em devolução para os pobres. E te confesso que fiquei em dúvida do que tu acha que se trata isso aqui. Porque penso no município, por exemplo, eu, vereadora, quero legislar aqui, tratamos há poucos dias aqui de transferências de valores públicos para o transporte. Bom, se o nosso município aqui é um município que tem mais habitantes e são mais empobrecidos, meu deputado, como que nós vamos... tentar ajudar esse município, porque a gente também, né? O executivo, o legislativo tem que garantir saúde, educação, né? Uma boa renda, tem a questão da assistência social. Como que a gente faz para termos garantidos, então, os recursos
que é, como ele dizia aqui no começo da apresentação dele, que são com esses recursos dos nossos impostos que o poder público reverte em políticas públicas, que o vereador vai poder pensar também, né, que o executivo vai trazer para o legislativo os projetos de lei. Então, nós precisamos, comunidade, nos inteirarmos desta temática, desta reforma tributária, que foi uma promessa do presidente Lula na campanha. Eu me lembro, tinha uma discussão muito forte, né, de tributarmos as superfortunas, né, e que ele prometia que nós vamos discutir isso, que inclusive já existe a possibilidade na Constituição Federal, né? E é um tema espinhoso, porque nós discutíamos há poucos dias aqui na Câmara de Vereadores, um proprietário de um iate, ele é tributado, o iate? Não é tributado. Agora, o motofrentista aqui do município, que está se lascando para poder manter a sua família, ele tem tributação. Então, é muita injustiça, não tem como nós pensarmos um país que se desenvolva de forma sustentável sem levarmos esse tema aqui para todas as nossas comunidades, e inclusive lá nas periferias, né, que são os consumidores que mais pagam impostos no nosso Brasil. Durante a campanha e nos nossos encontros aí do partido, a gente tem debatido muito com a população. A senhora sabe, dona de casa ali do bairro Záquia, que a senhora paga o mesmo imposto se for comprar uma caixa de fósforo lá no mercadinho do que aquele grande, não temos nada contra, grande empresário que for comprar a caixa de fósforo lá no mercado, no centro. Então, é muita injustiça social que nós temos, e que bom, deputado Miguel, que nós estamos aqui, estamos com a equipe aqui também da nossa companheira Estela Farias, que estão nos acompanhando aqui no debate, e percebo que eles estão atentos aqui, né, aprendendo muito, porque com toda certeza, salvo economistas e contadores, eu acho que é um tema que a gente domina muito pouco ainda. Mas, que bom, toda alegria, sejam bem-vindos aqui na Câmara. Muito obrigado. A ideia é exatamente essa, é abrir esse debate, dar transparência ao debate, e como os impostos são arrecadados no Brasil, por que eles são injustos, por que os mais pobres pagam mais do que os mais ricos. E nós estamos falando aqui da escola pública, do dinheiro para acabar com a fila do SUS, para melhorar a escola pública, para ter infraestrutura, políticas culturais, políticas de lazer, política de esporte, política para idosos. É isso que nós estamos falando aqui. E só uma referência aqui, antes de passar para o secretário Dorley. Porque é mesmo que quando a gente compra um botijão de gás de 13 quilos, a gente paga 12% de imposto de ICMS ali. 12%. E por que é mesmo que no Rio Grande do Sul, quando alguém recebe uma herança de 10 milhões de reais, ele recolhe 6% de imposto? Quer comprar um botijão de gás de 13 quilos, tem 12, e recebeu uma herança de 10 milhões, tem 6. Por que quem trabalha o mês inteiro e recebe 3 mil reais, paga 7,5% de imposto de renda? O presidente Lula começou seu compromisso de zerar até 5 mil reais. Mas é justo que alguém que ganha 3 mil reais, trabalhou o mês inteiro, tem 7,5% descontado de imposto de renda, contribui para o país. O sujeito que fez uma aplicação no mercado de capitais, na Bolsa de Valores, e recebeu um rendimento de 100 milhões de reais na Bolsa, ele não recolhe nada, é zero de tributo, zero de imposto de renda, zero. Tem aí uma noção de justiça nisso? São esses temas que têm que aparecer, porque esta estrutura ela foi sendo construída, carregada por poderes políticos, que preservaram e consagraram privilégios, onde os ricos e super ricos pagam menos impostos do que a camada mais pobre da população. Por isso esse é um debate que nós queremos verdadeiramente estimular, avançar na direção da igualdade, da justiça, como outros países, como foi demonstrado aqui. Outros países têm uma outra estrutura tributária mais justa, mais eficiente do ponto de vista econômico, e permite que os governos façam boas políticas públicas para a sua população. Eu queria convidar o secretário Dorley, pode ser? Eu estou meio atrapalhado aqui, mas eu acho que o microfone é aqui, né, vereador? Pode ser sentado mesmo. Faz favor, secretário, aqui, faz favor.
Seja muito bem-vindo, viu, secretário? Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Em nome, então, do prefeito Pedro, eu gostaria de saudar o importante deputado, né, que já transitou pelo Executivo também, né, pagou conta, e que vem em Passo Fundo, assim, é um grande prazer de receber toda a equipe, né, que vem para tratar desse assunto extremamente importante para todos os entes federados e principalmente para a sociedade brasileira, né, como um todo. Esse assunto da reforma tributária é um assunto antigo, né? Eu lembro, eu fui funcionário da Receita Federal e há mais de 30 anos esse assunto vem sendo tratado. Mas eu acho que ele é um assunto velho, vamos dizer assim, mas é muito atual, né? E nós chegamos num momento que me parece que agora ele vai ser concretizado. Então, a nossa expectativa é de que a reforma tributária realmente aconteça, né, principalmente relacionada à simplificação tributária. Nós temos um sistema extremamente complexo, injusto, né, que precisa ser mudado, como já foi falado aqui, né, nas apresentações. O que a nível de município hoje, eu entendo que a nossa maior preocupação ela está relacionada ao ISSQN, que principalmente para os médios e grandes municípios é um dos principais tributos que representa significativamente nas receitas próprias dos municípios. Então, a ansiedade, a preocupação é no sentido de que as modificações elas vão tirar a autonomia dos municípios, né, vamos dizer assim, a competência plena desse importante tributo, né? Então, a gente espera que a execução da reforma tributária ela leve em conta a importância do ISSQN e que essas modificações elas sejam realizadas em estudos concretos e que não venha a ocorrer perda para os municípios e nem aumento da carga tributária, que hoje ela já é bastante elevada. Do que foi comentado ali, um fato que eu acho que é importante, também positivo para os municípios, é a questão da atualização da planta de valores do IPTU. Eu acho que é um assunto que merece uma simplificação, claro que sob regras estabelecidas pelos poderes legislativos, mas tem que dar essa possibilidade que os municípios mantenham a base de cálculo do IPTU corrente, né, numa situação corrente que hoje ela é muito complexa e pelas questões políticas elas ficam diversos anos. Passo Fundo foi um exemplo aqui que ficou 25 anos sem uma atualização de plano de valores, aí 25 anos. Aí no momento que foi executar, a polêmica foi muito grande. Então eu acho que esse é um fator positivo na reforma tributária. A outra é a mudança da origem para o destino. Também ela vai proporcionar uma justiça de distribuição de receitas, mas também ela é um ponto que deve ser considerado aí, que recentemente o STF julgou inconstitucional a transferência da origem para o destino. Foi na questão da Lei Complementar 157 e 175, que tratavam da questão dos cartões de crédito e dos planos de saúde. Então, é algo que a comissão, aí quem está tratando, deve levar em consideração para não criar essa situação e ali na frente o Supremo declarar inconstitucional
essa mudança aí, né, de alterações, né. Então, a expectativa, eu creio que o assunto tem que ser discutido, os municípios são um ente importante, né, nessa discussão, e tanto a Frente Nacional de Prefeitos, né, como a FAMURS, como a Abrasc, né, estão representando aí os municípios, né, para construir uma reforma que seja um avanço realmente para os 3 entes da federação, para a sociedade, né, para que isso venha a contribuir para as políticas de ação social, principalmente. Eu acho que era isso que a gente queria. Obrigado, secretário. E as observações são bem pertinentes. Palavra aberta. Por favor. Secretário do Desenvolvimento. Pode ir naquele também, tem o central, no púlpito. Não está aqui. Senta aqui. Senta aqui. Tá lá, ó. Pois é. Isso é uma boa notícia. Não é um problema. Isso não é um problema, é isso mesmo. Quero... Alô? Está funcionando? Está ótimo. Bom, boa noite. Boa noite, deputado Miguel Rosseto. Um prazer imenso contar com sua presença aqui, tratando de um tema tão importante para toda a nossa sociedade brasileira. E vamos falar especificamente aqui do nosso Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul também participa de forma ativa, através da Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, desse debate da tão sonhada e necessária a nossa reforma tributária. Eu vou tratar de um tema que eu acho importante, eu atribuo como de muita importância, e eu não vi, sinceramente, pode estar aí contemplado esse tema, mas eu, sinceramente, não estudei a fundo todo o tema, mas apenas para me manifestar como cidadão nesse momento. Nós que vivemos no mundo todo uma situação de extrema necessidade por conta de uma transição energética que estamos passando. Não é novidade para ninguém que o mundo vem aquecendo, e nós precisamos de medidas urgentes de mitigação da emissão de CO2 e outros poluentes que aquecem o nosso planeta, transformando ele numa situação de emergência, né, para que possamos, de uma forma urgente, mitigar essas emissões através de várias medidas. E se observarmos, né, a Europa já há muito tempo tentou, voltou atrás, tenta novamente, mas ela criou lá um tributo que eu não sei se é imposto, mas que tipo de tributo, que se chama um tributo verde, eu vou chamar aqui de imposto verde, tá? No sentido de que ela possa trazer um benefício fiscal àquelas pessoas individualmente que optam por consumir produtos que estejam de acordo com aquelas especificações de respeito ao ambiente. Como, por exemplo, no Brasil, uma das ideias que se pode trazer é aquele cidadão que opta tem um carro flex, cidadã, e opta por abastecer o seu carro sempre a álcool. É uma forma de premiar as pessoas pela sua atitude de consumo, de premiar as pessoas que, de uma forma proativa, optam por beneficiar o planeta, consumindo aquilo que dá menos impacto ambiental. E que importante seria se nós pensássemos numa forma de desonerar esse cidadão, essa cidadã, que opta por um consumo com menor impacto, vereadora Eva. E isso me parece que é muito oportuno que se possa tratar de se criar aqui no Brasil também um conceito de imposto verde, tributo verde, ou sei como que se daria o nome, beneficiando aquelas pessoas que optam por... Eu estou falando do abastecimento do carro, né? Eu poderia falar de outras atitudes, né, que vêm em benefício ao ambiente. Mas como eu estou nesse setor, mais especificamente hoje, me ocorre este exemplo. Então é uma sugestão, já que é uma audiência pública,
que nós possamos pensar nisso também, aproveitando esse momento e desonerar aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, optem por consumir produtos com menores impactos. E uma das questões que me ocorre é essa questão, já que no Brasil nós temos essa opção, e ela é muito real, de nós podermos, por exemplo, abastecer o nosso carro sempre a álcool, com menores emissões, movimentando cadeias produtivas importantes, gerando emprego na base produtiva do país e fugindo o máximo possível do combustível fóssil, que é verdadeiramente aquele que mais polui. Isso pode ser ampliado para o biodiesel, para outros biocombustíveis, mas especificamente, se nós pensarmos hoje, é possível fazer isso, é possível desonerar, é possível criar uma regra na nossa legislação com esse benefício fiscal. Era essa a minha contribuição. Só para ir compondo, enquanto o companheiro chega, Stolim, no projeto de lei ele estabelece os biocombustíveis com até redução de até 50% na alíquota para os biocombustíveis. E depois ele cria a possibilidade de outros incentivos. Só para deixar registrado, quer dizer, eu acho que está acolhida a contribuição, especialmente, só me permite, só enquanto ele chega. E como nós estamos aprendendo esse mecanismo chamado de cashback, que na verdade o cidadão, quando adquire a mercadoria ou o bem, caso ele esteja numa faixa, esse é o conceito geral, de menor renda, ele recebe automaticamente a devolução na sua conta desse tributo. É a volta, né, desse tributo. Então, estou falando, e como nós estamos testando este retorno do tributo diretamente para a conta, e nós temos mecanismos hoje, tecnologia que permite, né, em forma instantânea, essas cobranças ou não cobranças, pode ser um instrumento estimulador de todas as energias renováveis, eu diria assim, e consumo sustentável. Está registrado a ideia. E o meu assessor, o Dr. Tiago, está me lembrando aqui que o IPVA também já prevê uma alíquota diferenciada em função da sustentabilidade dos veículos. E recuperar também a ideia de que o projeto prevê, embora seja só sobre consumo, ele entrou, é tão escandaloso que os parlamentares incorporaram a ideia de que jet ski, de que avião, que helicóptero, etc., que eram imunes, não pagavam IPVA, passam a pagar também imposto. Viu? Está previsto no projeto tributação desses equipamentos. Porque é muita sacanagem, o companheiro com uma motinho 125, né, pagando IPVA, e o sujeito com jet ski ou helicóptero, né, zero de imposto. Então, o projeto incorporou isso também em relação ao IPVA, à atualização da planta de IPTU, e obriga o governo, em prazo de 180 dias, a apresentar uma nova tabela de imposto de renda. Então, ele mexe no consumo, mas ele vai avançando na facilitação e na construção da justiça tributária em relação à renda e patrimônio. Por favor, meu companheiro. Só pedir desculpas que deu um probleminha que o Cacá estava nos repassando nos microfones, então teremos que utilizar a tribuna daí, tá? Obrigado, vereadora. Boa noite a todos. Boa noite, deputado Miguel Rosseto. Bem-vindo a Passo Fundo, hoje como presidente dessa importante comissão tão fundamental para a nossa economia, para o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda do Brasil, nem é de Passo Fundo, do nosso estado. Também a vereadora Eva, representando e abrindo as portas dessa casa, para a gente estar também fazendo essa discussão, os demais colegas aqui presentes. Eu sou o Cássio, estou aqui representando a CISA, estou como presidente da Associação Comercial de Serviço e Agronegócio aqui de Passo Fundo. E um dos temas recorrentes que eu escuto, o deputado falava, já que há anos, há décadas se fala em reforma tributária, o Stolim também, e eu acredito que eu nem era nascido ainda, e esse é um tema que ainda a gente se discute e por ser um tema tão complexo ainda deixa a gente meio em dúvida, meio preocupado principalmente. Vindo da iniciativa privada, deputado, é difícil a gente pensar em uma reforma tributária que seja impactante principalmente aos nossos empresários, se falando em redução de impostos. Isso para a gente, a classe empresarial, a gente já
considera meio que utópico. É praticamente impossível, sem falar de uma reforma administrativa. Pensando pelos nossos negócios, não tem como eu reduzir algum custo ou reduzir a minha demanda, a minha receita, sem eu reduzir custo. E o Estado é a mesma coisa. Reforma passa por uma reforma administrativa, enxugamento do Estado, aí sim a gente vai poder desonerar e realmente fazer uma reforma que tampouco possa ser impactante para o empresário, para através disso gerar mais emprego e renda para a comunidade. Então o que mais a gente briga, o que mais a gente quer é uma simplificação tributária, deputado. Algo que essa proposta, embora ela venha com essa nomenclatura ou com essa referência, a gente ainda não conseguiu entender, né? Ou visualizar que realmente vai simplificar e facilitar a vida de quem paga imposto, de quem produz no nosso país. Hoje a gente praticamente tem que ter o nosso contador, não sei se tem alguém representando a categoria aqui, mas eu sou um aliado dos contadores nos meus negócios. Eu tenho um contador e também normalmente a gente tem um outro auditor para poder fiscalizar e entender uma lei geral no que pode ser benéfico para todos nós. Mas uma das principais preocupações que a gente tem é com relação aos serviços. Como é que vai ficar? Hoje, eu sou leigo nesse assunto, estava atentamente ouvindo ali o professor economista sobre essa demanda, mas nos preocupa muito a questão dos impostos, da tributação sobre os serviços, né? Como foi falado aqui nos Estados Unidos, é ao contrário, é tributado sobre a produção ou então sobre o lucro das empresas, das indústrias principalmente. No Brasil é sobre o consumidor, sobre o produto final, que acaba encarecendo, impactando na vida, bem como a vereadora Eva colocou, impacta no nosso dia a dia. O PIB de Passo Fundo, informações de 2020, está em torno de 80% da produção é de serviços. Se é de serviços, o Brasil tem quase que 85%, quase 90% das empresas são prestadores de serviço formada por micro e pequenas empresas. E são voltadas, na verdade, à questão do serviço. A nossa preocupação maior é essa. Por que essa taxação? Por que esses impostos pesados sobre o serviço? Que é quem produz. A cidade de Passo Fundo, a vereadora acompanha e sabe, é formada por micro e pequenas empresas. A gente tem grandes indústrias, tem grandes centros de serviços na área da saúde, na área de ensino, mas é formado por pequenas empresas. E somos nós, esses pequenos empresários, que vamos acabar ficando com uma taxa. Por quê? Pelo que diz a proposta, ela vai ser taxada sobre, por exemplo, a desoneração ou os créditos na parte de serviços não vai, por exemplo, para a mão de obra, que é o principal fator. A construção civil é muito forte em Passo Fundo. Então, ele não vai poder ter este benefício. Esse é o principal ponto que a gente tem. Muito obrigado. Deixa eu fazer só uma referência bem rápida. Esse é um ponto em discussão na reforma. Por que ele é um ponto importante na reforma? A indústria, ela tem 11% do PIB e ela recolhe 30% dos impostos. Isso é um dado, isso não é uma... Ela carrega uma contribuição para a economia e para a sociedade desproporcional à sua presença na economia. Os serviços, e nós estamos falando destes serviços, tá? Porque quando a gente olha quantos serviços entra a prefeitura, do município, etc. Não, essa atividade de serviço é 24% do PIB e recolhe 13% dos impostos. Por que eu estou dizendo isso? Para fazer uma referência, esse é o tema que tu traz, é o que nos envolve a todos nós. Primeiro, sobre folha de pagamentos. A ideia é que haja uma redução do custo da formalização do trabalho. Essa é uma ideia que é um acordo crescente, eu diria assim. Ou seja, a ideia de que a formalização de uma relação de trabalho, ela tem que ter o seu custo reduzido para estimular essa relação. A reforma prevê isto. Prevê. Qual é a ideia geral? Não tem aumento da carga tributária. Caso haja aumento da carga, a redução de tributo é onde? É no custo do contrato da mão de obra. Tem que reduzir ali. Eu acho que nós achamos que é uma boa direcionamento. Reduzir o custo da formalização da mão de obra. Não é tratado aqui nessa reforma, mas esse é o movimento.
O segundo movimento é que há um equilíbrio, então a ideia é que se não tem aumento de carga, e se os impostos gerais vão continuar igual, tu vai ter uma distribuição entre mercadorias e serviços. Alguns serviços, que nós chamamos serviços, a proposta já diz que vai ter a metade da alíquota. Tem como botar aqui na lâmina, aqui, faz favor? Então, já está escrito que saúde, educação, transporte público, só para... isto está no projeto de lei. O projeto lista uma série de serviços, quer dizer, estes serviços poderão ter até 50% da alíquota. 25% vai para 12%. Quando a gente olha, mesmo a micro e pequena empresa, nós temos que olhar o quê? O sistema simples continua. Quando eu digo que o simples continua, e quando eu falo que terá algum aumento de enquadramento do simples, eu estou tirando 90% da pequena e média empresa já, por conta do simples. Não vai ter alteração no simples. O sistema simples é o mesmo. São duas coisas que permanecem. Simples e Zona Franca de Manaus. E poderá haver uma opção no simples, mas eu quero só registrar que para pequenas e médias empresas, o simples continua sem alteração. Se eu imagino isto, eu estou tirando fora da reforma todas as empresas enquadradas no simples hoje. E se eu boto ao lado disso que transporte público, medicamento, educação, serviço de saúde, produto agropecuário, cesta básica, atividades autistas culturais, eu estou tirando uma outra parcela enorme dos serviços do aumento dessa alíquota. Isso é uma tentativa de calibrar um pouco essas coisas. Bom, nós vamos chegar e ver. Eu só estou informando, estou concordando contigo que é um tema central de preocupação. A ideia é que a indústria, isso eu acho que é bem importante. Por que a gente acha, quem está dedicado, que vai estimular a indústria? Por que a indústria é bitributada? Porque quanto mais cadeia de valor, quanto mais tu produz e processa, mais tu vai acumulando tributo, especialmente, por exemplo, no ISS, que tu não consegue te creditar. A ideia é que todos os créditos tributários sejam limpos da cadeia, até o valor final. Dá um exemplo. A empresa que exporta, ela não tem como repassar o imposto que ela pagou, que ela foi acumulando quando comprou mercadorias. Os governos vão pagar. E vai ter prazo para pagar, como em qualquer país do mundo. Ou seja, a ideia é que a atividade econômica seja simplificada, que os créditos tributários sejam compensados e que não haja bitributação. Isso reduz o custo de produção e também o custo de serviço. Então, eu parei por aqui, eu só estou fazendo uma informação, uma abordagem que vai exigir, sim, que as entidades empresariais olhem com lupa, eu diria assim, este processo. Mas o que se busca é um equilíbrio. É verdade que tem setores que pagam muito pouco imposto em relação a outros setores. Eu não quero errar aqui, mas vou falar de Netflix. É 2%? O stream é 2%? Eu imagino, o stream, Netflix, 2%. Não estamos falando do pequeno empresário. Telecomunicações é 25% ou 17% aqui. Qual é o sentido de um stream pagar 2% de ISS? 2%. E energia elétrica, tu pagar, quanto é que está, sei lá, 17, 20 aqui hoje, quanto? 25. Então, estes equilíbrios nós vamos ver setor a setor. Então, é só um registro de informação que vai exigir, enfim, informação, debate e, eventualmente, mudança. Mas eu sei, a gente tem trabalhado que é buscar um equilíbrio entre este conjunto de tributos, garantindo que pequena e média empresa fiquem no simples e reduzindo a alíquota para esse imenso volume de serviços, saúde, educação, etc, etc. É isso. Deputado, existe alguma previsão, porque seria importante também, o teto do Simples Nacional tem que elevar.
Isso. Hoje o faturamento é em torno de quase 300 mil reais, 350. Haveria essa necessidade, porque muitas empresas pequenas hoje faturam 5 milhões, faturam 6 milhões, 7 milhões, são empresas pequenas. Desculpa, não mas são o empresas teto, milionárias. o teto é maior já, o teto simples estadual e federal. Por favor, me ajude. Não, já 3 milhões, 4 milhões. Não. 4.800. Isso, mas a gente tem empresas pequenas que faturam 6 milhões, 7 milhões, entendeu? Não, mas estou dizendo, eu fiz essa referência. Então, primeiro, o simples permanece. O debate sobre ampliar a faixa de enquadramento simples está aberto. É que o seu ponto, a sua discussão é perfeita. Realmente, a gente tem as pequenas empresas, só que o que eu trago a gente também tem uma faixa de empresas que elas são consideradas pequenas, né, e que tem um faturamento, por exemplo, de 6 milhões ou de 5 milhões e meio, que ela vai ser impactada, entendeu? Esse é o ponto que a gente também precisa olhar. Claro que não é a pauta aqui, né? Mas está registrado, eu acho que é importante, sim. Eu acho que o que tu traz faz parte desse debate nosso. Perfeito, obrigado. Como é que tu encontra equilíbrios? Esse é todo o desafio, né? Como é que tu encontra equilíbrios em situações tão desequilibradas que foram construídas ao longo do tempo? Então, como é que tu encontra equilíbrio e setores econômicos que são sobrecarregados possam reduzir um pouco a sua estrutura de tributária e outros setores contribuam um pouco mais. Quer dizer, estes equilíbrios setoriais e os equilíbrios regionais é um desafio grande. A minha sensibilidade do que eu vi, do que eu li, do que está sendo debatido, eu estou, sinceramente, aqui muito otimista na construção de algo muito melhor do que essa confusão que a gente vive, que ninguém sabe nem quem paga imposto hoje. Tu não sabe se o teu concorrente, se o outro setor paga imposto ou não paga. Os dados que eu falei de cobrança de dívida ativa é isso. Quer dizer, uma empresa tem 2, 3, sei lá, engenheiros e tem 10 contadores. A estrutura, o custo tributário é muito alto, muito vis-à-vis qualquer outro país. Eu acho que essas diretrizes, o que está sendo construído, e por isso que guarda grande apoio político, inclusive, é porque essa estrutura é insustentável, ela faliu, ela não tem sentido. Só para, entende, sei lá, que não paga essas coisas que vão se aproveitando. Então eu acho que a gente está muito perto de construir uma coisa positiva para o nosso país e que vai ter seus ajustes necessários e os seus equilíbrios necessários. O que nós temos estimulado, e sei que vocês aqui têm feito isso, é que as associações de classe, né, os sindicatos empresariais, associações comerciais e industriais, FAMURs, entidades secretárias da Fazenda, né, sindicatos de trabalhadores que participem, né, que convoquem seus deputados, referências políticas, a equipe do Ministério da Fazenda, que está totalmente dedicado, né, enfim, está aqui nós podemos fazer hoje via, enfim, online, enfim, mas é o momento de compreender o que está sendo votado e sugerir. Nossa presença aqui em Passo Fundo, nós estamos vindo de Pelotas, passamos por Santa Rosa, vamos a Caxias, é isso, é estimular o debate. Este projeto será votado, secretário, será votado e deve ser desbastado, polido, ajeitado, né? Quer dizer, esse desbaste e esse polimento importante para a gente enxergar um projeto que ajude o país, né? Que todo mundo se sinta parte desse projeto. Então as colaborações estão registradas, todas elas. Obrigado, viu? Mais alguém? Isso foi quase uma ameaça, esse mais alguém aqui, né? Depois eu fiquei... Nós estamos à disposição. Oi, desculpe a brincadeira aqui, tá? Mas mais alguém que gostaria de se manifestar, de participar? Não? Eu queria agradecer muito, então, a presença de vocês, aqueles que nos acompanham pela rede aqui da nossa Assembleia Legislativa, agradecer muito a nossa vereadora, a tua responsabilidade, cumprimentar pelo teu trabalho, pela tua dedicação à cidade de Passo Fundo, que é um polo regional de extrema importância. Todos os nossos dirigentes sindicais do Sindifisco que nos acompanham têm contribuído muito com esse debate. A experiência, Setolino, da tua de secretário de Desenvolvimento aqui de Passo Fundo, enfim, secretário da Fazenda, muito obrigado pela tua participação, um abraço ao prefeito. E esse é um pouco nossa orientação, estímulo e desejo. Provocar este debate. Ele é muito, muito importante para o nosso país
Nosso país tem uma oportunidade histórica de retomada de crescimento, de desenvolvimento econômico, inclusão social, com justiça, pensar uma economia sustentável do ponto de vista ambiental, social, geração de trabalho, emprego digno para a nossa população, para a nossa juventude, que todas as regiões possam participar desse ciclo positivo, né, estimulador do nosso país. E eu tenho certeza que a aprovação de uma reforma com essas diretrizes jogam positivamente um futuro para o nosso país, muito, muito, muito importante. Então fica aqui o meu agradecimento em nome da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, agradecer toda a equipe de apoio que está nos acompanhando nesta jornada, economista Pietro, Andréia, o advogado Dr. Tiago, que está aqui conosco. Desejar para vocês uma boa noite. Muito obrigado, um abraço para todos vocês, em nome da Comissão Especial da Reforma Tributária da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, boa noite a todos e todas. Obrigado. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.